Senhor, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Graças a Deus pelo que já temos ouvido, as coisas boas que Deus tem feito no meio do seu povo. Glória a Jesus. Também a palavra que já tem sido aqui pregada. A única palavra, irmãos, que pode mudar o homem pecador, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para salvar. E aqui vamos continuar. Quero somente ler alguns versículos junto com os irmãos e a você que está a nos ouvir, que tem uma Bíblia Sagrada em sua casa e quer acompanhar. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, o Evangelho, o capítulo de número 18. Glória a Deus. Fala-nos uma história interessante e nós vamos ver que, independente da pessoa, do homem, seja ele rico ou pobre, raça ou não, Glória a Jesus. necessita da salvação, como já foi dito nesta noite. Lucas, Evangelho, capítulo 18, verso 35, que assim está escrito. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele aqui é Jesus, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ou seja, o cego perguntou o que estava acontecendo. E no verso 37, lhe disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Ou seja, disseram ao cego que ali estava a mendigar que Jesus, o Nazareno, passava. E no verso 38, já tem a ação do que o cego ouviu. Imediatamente, no texto vai nos dizer que então ele clamou, ele quem? O cego clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Essa foi, querido ouvinte, a resposta imediata, ou seja, o ato, a ação imediata. Este homem cego, Aleluia. que estava em extrema pobreza e miséria, a ponto de mendigar, de pedir para sobreviver. Mas ele ouvindo que Jesus passava, que lhe disseram que Jesus passava, a sua ação foi clamar, foi gritar, foi pedir ajuda daquele que pode fazer, Glória a Deus. daquele que tem poder para fazer. Mas veja que no verso 39 está escrito que os que iam passando Aleluia, Jesus. diziam para ele que se calasse, ou seja, que o cego se calasse. Mas sabe o que acontece? Ele clamava ainda mais. Aleluia. Ele gritava mais, querido ouvinte. Ele clamava mais. Porque, como diz o ditado, só sabe a dor quem está sentindo. Aleluia. Não é isso? Eu não posso medir a dor do meu irmão, eu posso ter a noção, né? Mas só sabe a dor quem está sentindo. Esse cego assim o fazia. Em meio à multidão lhe dizendo, cala-se. Ele, pelo contrário, fazia diferente. Ele dizia ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia
de mim. Glória a E Deus. querido ouvinte, Deus em Cristo ouviu o seu clamor. Por que eu posso dizer isso? Que Deus em Cristo ouviu o seu clamor, ouviu a sua petição. Porque o texto nos diz, no verso 40, então Jesus, parando, olha só, Jesus estava encaminhado em direção à cidade. Jesus, ao ouvir em meio à multidão, ouviu o clamor de um filho seu, de um dos seus pequeninos, de um que necessita de salvação, como eu e como você. Jesus parou, querido ouvinte. Jesus parou, e não só parou. Jesus mandou que lhe trouxesse, dizendo que trouxesse o cego até ele. E olha o que acontece. Chegando ele, perguntou-lhe, ou seja, o cego chegou até Jesus e Jesus lhe perguntou, dizendo, que queres que te faça? Jesus, é interessante as coisas do nosso Deus. Aleluia. Ele vendo a miséria, a dificuldade, a situação que o homem se encontrava, mas Jesus lhe pergunta, como que não soubesse, né? Mas Jesus sabe de tudo, querido ouvinte. Glória a Deus. Jesus tudo vê, Jesus nos conhece, nos sonda, sabe do meu e do seu coração, assim como ele sabe deste homem nesse momento que se encontrou com ele. Jesus perguntou-lhe, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Aleluia. Era a sua dificuldade, era o seu problema, a visão. E nesse tempo, querido ouvinte, nos tempos de Cristo Jesus, era algo ainda mais terrível do que nos dias de hoje. Pessoas como essa ficavam longe da sociedade, excluídas. Até eram chamadas de pecadoras, ou seja, no sentido de estar recebendo um castigo de Deus por estar em determinada situação. Mas Deus em Cristo faz diferente. Mas Deus em Cristo pergunta para aquele que necessita, o que queres que te faça? Glória a Jesus. E ele pergunta para mim e para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Aleluia. Daí, querido, vai de mim e vai de você, ou seja, dizer-lhe com sinceridade, com o coração quebrantado, o que queremos de Deus. E eu posso lhe dizer, querido ouvinte, independente do que você ou eu possamos querer, que a maior necessidade é a salvação. É a salvação da nossa alma, a salvação que só há na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Por isso que Jesus vai dizer a este homem, no verso 42, Jesus lhe disse, vê. Jesus diz ao cego, o problema é cegueira? Vê. Parafraseando, Jesus disse, veja. Volte a enxergar, esse é o problema. Bendito seja. Veja. Aleluia. Aleluia. Mas, querido ouvinte, veja que Jesus não para por aqui. O homem pediu, Marival, a vista, a visão, a cura dos seus olhos. Mas Jesus lhe deu algo que ele não pediu. Não está no texto. Jesus lhe deu algo a mais. Jesus lhe diz, a tua fé te salvou. Porque Jesus, querido ouvinte, dá aquilo que nós não merecemos. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Porque a salvação vem de Deus. Porque a remissão vem do nosso Deus. Por isso que Jesus disse ao cego, vê, é esse o problema, veja. Mas também ele disse, a tua fé te salvou. E logo viu e saiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Jesus. Esse é o caso de um homem a ponto de miséria, a ponto de mendigar. Mas continuando o texto vai nos mostrar um homem que, pelo contrário, o homem era rico. O homem tinha riquezas. Veja, no capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó. Olha só. O texto vai dizer que Jesus já entrou em Jericó. Ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Aleluia. Observe. Na beira do caminho tinha um mendigo. Um cego. Mendigando, pedindo pão para sobreviver. Agora Jesus já na cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu. E o texto é claro quando diz que este homem era um chefe dos publicanos. E diz mais, era rico. Um era pobre, um mendigava, um não tinha visão, e o outro era chefe, Marival. O homem era chefe, era importante, tinha um status na sociedade. O mendigo, o cego, era excluído da sociedade. Este homem aqui não. Tinha um cargo importante em meio à sociedade. E era rico. Então podemos entender que financeiramente, materialmente, não lhe faltava nada. Mas o texto vai continuar dizendo que este homem rico, este homem chamado Zaqueu, procurava ver quem era Jesus. Aleluia. Aí, querido ouvinte, entra no ponto que não é rico, não é pobre, não é branco, não é preto, é amarelo, não é alto, não é pequeno. É a única necessidade maior que eu e você precisa. Aleluia. Ver Jesus. Procurar Jesus. Saber de Jesus. Ouvir Jesus. Aleluia. Andar conforme os seus mandamentos. Esse homem, em meio à riqueza, em meio ao status social, lhe faltava uma coisa. Era ver Jesus. E diz o texto que, por causa da multidão, verso 3, e procurando ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Num dos textos, a multidão dizia ao cego, cale-se. No texto que lemos anterior, a multidão dizia, cale-se mendigo, cale-se cego. E ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, glória a Deus. Aqui, Zaqueu era pequeno, um homem pequeno, de baixa estatura. E por causa da multidão, Sempre um problema. ele não podia ver. Sempre tem um empecilho. O irmão estava falando que queria chegar, mas não chegava. Sempre tem um empecilho, irmão. Mas Deus é maior. Nosso Deus tira, quebra as barreiras, as correntes. Desfaz os laços. Para o bem dos seus servos, dos seus amados. Jesus. E glória a Deus por isso. Aleluia. Mas, querido ouvinte, em meio ao impedimento, em meio à pequena estatura, em meio à multidão, o texto vai dizer que esse homem correndo, saiu de carreira, como diz a gente,
no meio da capoeira lá. Bendito Aleluia. seja. Saiu correndo e subiu a uma figueira brava. Aleluia. Oh, Jesus grande. Me perdoe a ignorância, mas eu creio que é uma árvore com muitos espinhos, não é isso? É uma árvore que tinha espinhos grandes e machucava. Mas esse homem não quis saber. A necessidade de ver Jesus era maior. Aleluia. Só sabe da dor quem está com ela. Cada um que sabe da sua necessidade. Sim, Jesus. Mas a necessidade maior, querido ouvinte, é a salvação, é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Ele está nesta noite para suprir a minha e a sua necessidade da alma, Aleluia. da salvação. E ele correu, querido ouvinte, e subiu a uma figueira brava para ver. Ele queria só ver, irmão. Oh, aleluia, Jesus. Igual o cego. O cego queria ver. Zaqueu também queria ver Jesus passar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Porque havia de passar por ali. E no verso 5 o texto diz: e quando Jesus chegou, aleluia. Jesus é tremendo. E quando Jesus chegou àquele lugar, aquele exato lugar, aleluia. Glória a Deus. Nem mais para frente, nem mais para trás. Quando Jesus chegou naquele lugar, glória a Deus, Aleluia. olhou para cima, olhando para cima. No texto anterior, Jesus parou e mandou chamar o cego. Com Zaqueu, Jesus olhou para cima da árvore onde Zaqueu estava para ver Jesus. Olhando para cima, viu, ou seja, viu quem? Viu Zaqueu lá na árvore e disse-lhe: Zaqueu, desce. E não é só descer não. Louvado Desce seja. depressa. Aleluia. Desce de carreira. Desça logo daí. Glória a Sabe Deus. por quê? Porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Aleluia. Hoje Jesus, pela sua palavra, está dizendo, querido ouvinte, que Ele quer estar na sua casa, no seu lar. E no seu lar, querido ouvinte, não é somente a casa física feita de tijolo, de telha, não, mas é no seu corpo, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Jesus quer estar com você. Glória a Deus. Jesus quer habitar em você através do Espírito Santo. Aleluia. Sim, Jesus. Hoje convém estar em tua casa. Aleluia. Aleluia. E sabe qual foi a ação agora de Zaqueu? Se apressando. É claro. Se apressou. E desceu. E recebeu com júbilo. Ou seja, recebeu com alegria, com gozo, com prazer. E o verso vai dizer, o verso 7. Jesus. Sempre a multidão, querido ouvinte. Olha só. Aleluia. Sério, bem. Sempre a multidão. Sempre os outros. E vendo todos isso, murmuravam, reclamavam, ficaram chateados, ficaram com raiva, dizendo, o que é que a multidão estava dizendo? Aqueles que viram isso. Que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aleluia. A multidão dizia para o cego: cale-se, fique quieto, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Com Zaqueu não foi diferente. Todos vendo aquilo, sabendo quem era Zaqueu. Também não era bem visto em meio à sociedade porque cobrava impostos. Mas em meio a tudo isso, querido ouvinte, em meio à murmuração, em meio a tanto ódio, a tanto desprazer, em ver a bênção de Deus, em ver a graça de Deus repousar sobre a vida do próximo, em vez de ele se alegrar, ficaram murmurando. Aí Jesus, perdão irmãos, aí o texto vai dizer no verso 8, que ele levantando-se Zaqueu disse ao Senhor quem? A Jesus: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Glória a Deus. Entendemos, querido ouvinte, que aqui é um ato de arrependimento. Mas também ele diz, se eu tenho defraudado, eu vou restituir. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus trata para conosco. Mas, querido ouvinte, o ponto principal está no verso 9. Tanto para o mendigo, sim, tanto para o mendigo, como para o rico Zaqueu. Porque no verso 9 do capítulo 19 de Lucas está escrito: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. Hoje veio a salvação a este lugar. Hoje veio o perdão, veio a graça de Deus, veio a misericórdia de Deus que nós não merecemos a este lugar. Amém, Glória a Jesus. Deus. Pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Querido ouvinte, observe só que independente de quem sejamos, pobre ou rico, grande ou pequeno, o desejo de Deus é nos salvar. Aleluia. Glória a Deus. É do interesse dele. O maior interessado nesse negócio é Deus. Aleluia. Desde o Éden. É só ler. Porque hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. Sabe por quê, querido ouvinte? O próprio Cristo diz. Aleluia. Quem diz é o Cristo, é Jesus. Oh, Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Ele diz no verso 10. Porque Glória a o Jesus. Filho do Homem, Sim. Aleluia. falando de si mesmo, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque Deus Glória amou a o Deus. mundo Sim, Deus. de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Aleluia. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja ele mendigo, seja ele rico, seja ele grande, seja ele quem for, Jesus quer te salvar. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito é